Questão número 35. Essa questão aborda os múltiplos, mais especificamente os MMC, são os mínimos múltiplos comuns, ou o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses e o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Se essas trocas coincidiram em novembro de 2020, a próxima vez em que as duas trocas coincidirão será no ano de... Então perceba que aqui o que nós precisamos observar é esse 8 e esse 10. Precisamos encontrar um número que seja múltiplo de 8 e múltiplo de 10. A forma mais fácil de obter um múltiplo é multiplicando. 8 vezes 10 igual a 80. Portanto, o 8 é múltiplo, 80 é múltiplo de 8 e 80 é múltiplo de 10. Isso significa que dentro do 80 cabe 8 vezes o 10. Eu preciso de 8 10 para formar o 80. Ou eu preciso de 10 vezes o 8 para formar o 80. Voltando ao nosso problema, como o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses, eu preciso de 10 períodos desses para formar 80 meses. E o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Então, 10 em 10 meses. Então, eu vou precisar de 8 períodos desses para formar os 80 meses. Logo, quantos fiscais de equipamentos eu vou ter? 8 fiscais de equipamentos serão trocados. E quantos fiscais de produção? 8 fiscais de produção durante os 80 meses. Só que tem uma questão importante nesse item. Está escrito a próxima vez. Então, se eu estou falando de próxima vez, eu não posso escolher qualquer múltiplo. Eu preciso encontrar um número que seja múltiplo de 8 e que seja múltiplo de 10, mas não pode ser qualquer múltiplo, pois 80 é múltiplo, mas 160 também é múltiplo, 800 também é múltiplo, 8.000 também é múltiplo. Não posso pegar qualquer um deles. Eu tenho que pegar, como é a próxima vez, eu tenho que pegar o menor múltiplo possível. Então, eu tenho que pegar o menor múltiplo entre 8 e 10. Então, vejamos. 16, eu poderia pegar? 16 é múltiplo de 8, porque 2 vezes 8 dá 16. Mas 16 não é múltiplo de 10, porque não existe um número. Vezes 10, número inteiro, vezes 10, que dá 16. Então, o 16 não serve. Então, e o 20? O 20 é múltiplo de 10. Mas o 20 não é múltiplo de 8, porque não existe um número vezes 8 que dá 20. 24 é múltiplo de 8, mas não é múltiplo de 10. 30 é múltiplo de 10, mas não é múltiplo de 8. Bom, eu não posso ficar na tentativa, porque quando o número é grande, esse processo de tentativa é muito demorado. Então, eu preciso encontrar um procedimento que agilize o processo. Então, nós vamos usar aqui o procedimento dos mínimos múltiplos, mínimo múltiplo comum. Então, você pega os dois números que você quer encontrar o múltiplo e você vai dividir pelo menor primo que divida os dois ou pelo menos um deles. Então, começa pelo menor número primo, que é o número 2. Então, 2 divide 8? Sim. Então, divide. 8 dividido por 2 dá 4. Agora, 10 dá para dividir? Dá. Então, você divide e vai dar 5. Qual é o menor primo que divide um dos dois? Ou os dois? O menor número que divide pelo menos um deles é o 2. Então, vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2. Como 5 não dá para dividir, quando eu falo dividir é uma divisão exata, então eu repito o número. Qual é o próximo? É o 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui 5 não dá, eu repito. Muito bem, já cheguei no 1 aqui, isso aqui não preciso mexer mais nele. Agora, qual é o menor primo que divide pelo menos um dos dois? É 1, mas o 1 não adianta nada porque qualquer coisa por 1 mantém ela mesma. Então é o 5. O 3 não dá, o 4 não é primo, então é o 5.
1 dividido por 5 não dá para dividir, eu repito, 5 dividido por 5 dá 1. Olha que interessante. Se eu multiplicar esses números aqui, olha o que vai acontecer. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 5 dá 40. Existe um número vezes 8 que dá 40. Existe um número vezes 10 que dá 40. Existe. 10 vezes 4, 40. 5 vezes 8, 40. Então, se existe um número vezes 8 que dá 40, existe um número vezes 10 que dá 40, é porque 40 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 5. Então, múltiplo é resultado de uma multiplicação. De forma simples, o 40 está na tabuada do 8, 40 está na tabuada do 10, 40, tabuada é multiplicação, portanto, 40 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 10. E o mais importante, esse procedimento me fornece o menor múltiplo entre 8 e 40. Portanto, eu sei que o MMC, o menor múltiplo comum entre os dois, é o número 40. No caso aqui são meses, então são 40 meses. Agora eu vou obter, para essa informação, eu tenho 40 meses a partir de novembro de 2020. Então, 40 meses corresponde a quantos anos? Vamos lá, 40 dividido por 12, porque o número de meses de um ano. Então, eu tenho 3 vezes 12, 36, para 44. O que significa isso? Que 40 dividido por 12, eu tenho como resultado 40 meses dividido por 12 meses, eu tenho como resultado 3 anos, e sobraram 4 meses. Volto aqui para novembro. Então, a partir de novembro de 2020, eu devo contar 3 anos e 4 meses e ver qual a data isso vai cair. Vamos lá. Novembro de 2020, contar 3 anos. 2021, 2022, 2023. Novembro de 2023. Mais 4 meses, já ultrapassei para o ano seguinte, que é 2024. Portanto, a resposta seria a alternativa D. Para ficar mais simples, a gente pode olhar assim, ó. Novembro de 2020, onde houve a coincidência entre o fiscal de produção e o fiscal de equipamento. Então, eu devo contar 3 anos. 1 ano, 2021, 2 anos, 2022, 3 anos, 2023. Então, aqui se passaram 3 anos. Agora eu vou contar 4 meses. Então, novembro de 2023, dezembro de 2023, 1 mês, janeiro de 2024, mais 1 mês, fevereiro de 2024, mais 1 mês, e março de 2024. Então, voltando à questão chave aqui, quando que as duas trocas coincidirão novamente? Em que ano? Né? No ano de 2024. Se estivesse perguntando o mês, seria em março de 2024. Então, alternativa D. Resumindo, calcula o mínimo múltiplo comum, transforma esses meses em anos, e se fosse apenas meses, você poderia também contar os meses, se não quisesse pensar em anos. Esta é a forma mais rápida de resolver o exercício. Se você quiser entender mesmo esse procedimento, a gente vai resolver mais um exercício parecido, mais um item parecido que não faz parte da prova, só para você entender o procedimento. Então, esse item não faz parte da prova. Vamos ver. Um paciente deve tomar 2 medicamentos. Um é de 3 em 3 horas e o outro de 4 em 4 horas. Se ele tomou os dois às 8 horas, qual será o próximo horário em que tomará os 2 medicamentos juntos novamente? Então, ó, o segredo está aqui, ó, o próximo horário. Então, ele vai sempre tomar esse medicamento por muitos dias, muitas vezes haverá coincidência de horário, mas o item que é o próximo. Então, eu tenho que achar um número que seja múltiplo de 3 e múltiplo de 4, mas não é qualquer múltiplo. É o múltiplo que seja menor entre eles. Então, vamos lá. Olha só a seguinte situação. Nós temos aqui o medicamento A e todos os horários o medicamento B. Vai tomar o medicamento A às 8 e o medicamento B também às 8. Só que o medicamento A é de 3 em 3 horas. Então, aqui, ó, 8, 9, 10,
11. 1, 2, 3. Depois, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o medicamento A vai tomar às 8, às 11, 14, 17, 20, 23, 22. O medicamento B é de 4 em 4 horas. Então, olha, conto 4 horas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Onde houve coincidência de horário? Às 8, evidentemente, e depois às 20 horas. Quantas horas se passaram das 8 horas até as 20? Se passaram 12 horas. Então, perceba que esse 12 que é um número mágico. O que o 12 é em relação ao 3, em relação ao 4? Ele é um múltiplo, mas ele não é um múltiplo qualquer, é o menor múltiplo entre os dois. Então, o que significa múltiplo? Que esse 3 cabe exatamente 4 vezes dentro do 12. E o 4 cabe exatamente 3 vezes dentro do 12. Mas vocês poderiam estar pensando assim, mas não poderia ser um 9? Então, o 9 serve para o A, porque se eu escolher 9 horas, se eu contar 9 horas a partir das 8 horas, eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Então, eu vou tomar exatamente 3 medicamentos e o tempo coincide certinho. Mas se eu pegar 17 horas no medicamento B, ou seja, eu somar 9 horas no medicamento B, eu chego no 17 horas. Eu não vou, o tempo não vai encaixar a quantidade de tempo exata. Eu vou ter um medicamento às 12, mais 4, mais um medicamento e sobra 1 hora aqui. Então, para coincidir exatamente, eu teria que ter um número que fosse múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Mas não só múltiplo, mas o menor entre eles. No caso aqui, eu devo pegar o 4 e o 3 e calcular um mínimo múltiplo comum. Nesse caso especificamente, se eu multiplicar 3 vezes 4, eu obtenho um múltiplo e também obtenho o menor múltiplo, porque o 4 e o 3 são primos entre si. Mas é bom sempre fazer isso aqui, porque assim não resta dúvida. Então, vamos pegar qual é o menor número que divide, menor primo que divide pelo menos um deles. É o 2. Então, você divide 4 por 2, dá 2. Aqui não dá para dividir, você repete. Qual é o menor número que divide pelo menos um deles? O 2 novamente. Então, dá 1 e o 3 não dá para dividir, repete. Qual é o menor primo que divide pelo menos um deles? É o 3. O 3 não dá para dividir, você repete. 3 dividido por 1 não dá para dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegou no 1, terminou o exercício. Você multiplica tudo isso aqui. Multiplica, multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O 12 é o menor múltiplo entre eles. Mas como que eu chego no 20 se eu não tivesse essa tabela? Ora, você vai fazer 8 horas, que é onde tudo começou, mais 12, que vai dar 20 horas. Então, às 20 horas, haverá coincidência de medicamentos. Ou seja, ele vai tomar os 2 medicamentos ao mesmo tempo. Se você somar mais 12, vai ter 12 mais 12 vai dar 24. Significa que após 24 horas, a partir desse início aqui, haverá coincidência novamente. Então, 8 horas da manhã e 8 horas da manhã do outro dia haverá coincidência para os dois. E se aí assim você vai somando 12 mais 12 mais 12, sempre haverá coincidência de horário para os 2 medicamentos. Então, deve ficar bem claro que eu devo pensar no múltiplo. E esse múltiplo deve ser o menor entre eles. A gente tradicionalmente chama de MMC, que é este procedimento aqui. É isso aí.